E aí, bruxinhas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a mesa de trabalho. Uma das partes mais importantes, né, além de você saber o significado das cartas, é também saber como estruturar uma mesa de trabalho para que você não pegue a energia dos outros e para que você tenha ali, né, na sua frente um canal energético que vá te proporcionar realmente não só uma energia de prosperidade, mas também uma energia positiva, né, de intuição, de aberturas de canais, de ligação com a espiritualidade. E, por conta disso, a gente precisa saber muito bem como é que a gente vai estruturar a nossa mesa, o que é necessário ter ou não, né, numa mesa de atendimento, e até mesmo o que vocês podem fazer em termos de proteção energética. Quando a gente vai fazer uma leitura para alguém, a gente está abrindo um portal energético no nome daquela pessoa. Consequentemente, é natural que não só as partes boas venham para vocês através do subconsciente de vocês, que vai fazer essa captação, é como se fosse uma antena de rádio, mas também a parte difícil vai vir, né? Porque a maior parte das nossas consulentes, das nossas clientes, elas vêm porque elas estão com problemas no relacionamento, porque elas estão com problemas financeiros, porque elas estão com problemas em alguma área da vida delas, né? É muito difícil uma pessoa que esteja com uma vida encaminhada, né, em todos esses aspectos, que ela procure. É raro, pode acontecer, nós esperamos, né, que isso aconteça como uma forma de entender até mesmo o que que aquela pessoa fez de bom na vida dela, que a gente pode aprender, né, com esse caminho, mas a gente precisa também entender que essa pessoa, ela tem ali características dela, até mesmo de questões de personalidade, tá, que podem ser captados e às vezes é um traço de personalidade que não é tão legal. Bom, para a gente começar essa conversa, é interessante vocês saberem que mesa de tarô não é lugar para comer, não é lugar para beber, não é lugar para ficar deixando material que vocês vão usar em outras situações naquele ambiente. Isa, por que você está falando isso de uma forma tão rígida assim? Porque ali você vai abrir um portal no nome daquela pessoa. De novo, vão ser captadas e transmitidas energias que podem ser tanto positivas quanto negativas. Na maior parte dos casos, são energias um pouco mais densificadas, porque muitas pessoas vêm com sofrimentos emocionais, vêm com questões parentais, maternais e várias, tudo que vocês possam imaginar, gente. Mesa de tarô, apesar, né, da gente saber, enquanto magistas, enquanto tarólogas, que não é um lugar para bagunça, muitas vezes é tratado como um lugar de bagunça, né? Então a gente precisa, desde o início, aprender a impor os limites e aprender a também respeitar o seu próprio ambiente de trabalho, porque se você não tem respeito pela energia do seu trabalho que está sendo transmitida ali por você, aquele canal que você mesma está abrindo, aquilo que é a sua fonte de renda, ou que vai gerar uma renda para você, se você não tem aquele respeito por aquela energia, das duas, uma. Ou a energia não vai vir até você, ou você vai ter uma energia ali contaminada e vai acabar pegando, né, essas energias das clientes, e aquilo vai virar uma confusão até você precisar ir num terreiro descarregar, tá? Já passei por situações bem complicadas, eu diria, por no começo não saber muito bem como estruturar melhor, tipo assim, ter uma estrutura que fosse minimamente ali segura, né, para começar a fazer aquelas leituras. Aprendi na tentativa e no erro. Não gostaria que vocês tivessem que passar pelas mesmas situações de ficar um dia inteiro chorando, amargurada com a vida, achando que tinha algum tipo de problema comigo, e na verdade eu tinha pego carrego, entendeu? Da consulente que eu tinha atendido. E aí, por conta disso, né, eu fui adaptando a mesa, eu fui vendo o que funcionava ou não. Vou dar algumas dicas para vocês, e a primeira delas é: mesa de trabalho não é lugar para comer, não é lugar para beber, não é lugar para você ficar
colocando suas coisas, até mesmo objetos pessoais, tá? Por isso é importante que vocês delimitem algum lugar da casa de vocês ou algum espaço que seja para abrir o oráculo. Oráculo é um oráculo. Aquilo ali vai receber e transmitir informações do plano espiritual e do plano mental. Então, primeira coisa, delimitem um local que vai ser o espaço de vocês de atendimento, tá? Segunda coisa é que é legal, em muitos casos, nós termos ali as representações de cada um dos elementos. Ah, Isa, então é aquela coisa, né? Uma vela, um incenso, um cálice com água, pode colocar um atame se quisesse. Isa, eu não posso fazer fumaça de incenso onde eu moro. Coloca um atame. E não precisa ser um atame super elaborado que de R$ 300. Hoje em dia, até mesmo nas lojas de artigos religiosos, vocês encontram os punhaizinhos que são bem pequenininhos. E aquela representação, quando consagrada, ela vai ter o mesmo peso, talvez até mais ainda do que o atame de R$ 300. Tudo é a intenção que você coloca naquele material, tá? E aí eu vou ter então a representação dos elementos. O que que funciona para mim? Primeiro, turmalina negra, porque a turmalina negra ela faz um filtro de energia, tá? Geralmente, quando as pessoas elas vêm muito carregadas para uma consulta, a turmalina negra, na hora que vocês abrem, né, o tarô de vocês, ela vai dar uma puxada naquela energia. Talvez ela não puxe tudo, mas ela vai captar ali mais ou menos boa parte do que vai ser emanado, tá? Outro ponto bem legal e bem importante de vocês saberem é a questão do copo com água ou do cálice com água. A questão do cálice com água é que a água representa as emoções tanto da cliente quanto de vocês. Quando nós temos um cálice com água na mesa, o que faltar da energia emocional dela ou o que sobrar fica na água. Por isso que, Isa, tem que trocar todo atendimento, tem que botar o copo com água e depois esvaziar? Sim, de preferência, inclusive na rua, tá? Eu aprendi dessa forma, funciona para mim, recomendo que vocês façam isso, tá? Ah, mas eu fico com preguiça. Então, minimamente, jogue a água no vaso sanitário, limpe a taça e coloque de novo, tá? Tem pessoas que trabalham com entidades e aí vão utilizar as guias, né, de proteção e tudo mais. Mesmo usando a guia, eu preciso arrumar o ambiente? Sim, porque o ambiente, ele precisa também de um preparo para receber aquelas informações. Então, não adianta, a guia, ela vai proteger sim o seu corpo emocional, físico e tudo mais de algumas das energias, talvez não de todas. Então, na dúvida, façam um preparo do ambiente também de vocês, tá? O que que é aconselhável? Antes de vocês jogarem, né, as cartas em uma mesa, eu, por exemplo, eu tenho uma mesa só de jogo, tá? Aqui nessa mesa de jogo não entra nenhum tipo de. Eu não almoço nela, eu almoço no sofá, para vocês terem ideia, tá? Mas eu não almoço na mesa de jogo em hipótese nenhuma da minha vida. E antes de se abrir, em toda consulta que vocês forem fazer, antes de abrir, seja para vocês ou para outras pessoas, e é legal vocês aprenderem a fazer isso com a própria energia de vocês, porque quando vocês forem consultar alguém, vai se tornar algo automático. Então, procedimento base: antes de abrir um jogo, antes de fazer qualquer tipo de procedimento oracular, vai limpar a sua bancada, a sua mesa, o seu ambiente, né? Você vai limpar ele com alfazema. A alfazema, ela é um líquido, né? Que além de ser equilibrador, ele também é harmonizador, tá? Então, antes de mais nada, lembra do paninho branco que a gente falou nas aulas de bruxaria? Vai lá no conteúdo de itens mágicos, tá? De que a gente fala de itens de altar. Lá eu tô explicando o que que é o paninho branco. Pega o paninho branco, passa na mesa, joga uma alfazema,
acende um incenso ou prepara o seu ambiente com os elementos: água, fogo, terra e ar. Beleza? Completou esses 4 elementos, pode colocar também alguma coisa de madeira para quem quiser. Quem não quiser, não tem necessidade. É uma coisa que eu aprendi e funciona para mim, porque a madeira é estabilizadora e ela faz com que a gente retenha o dinheiro que é recebido nas consultas, tá? Então, maravilha, preparei o meu ambiente, coloquei as minhas velas, coloquei o meu cálice com água, aí sim eu vou abrir o meu oráculo. Outra coisa que eu aprendi também e que ajuda muito vocês a se protegerem das energias das clientes e consulentes é, antes de abrir o oráculo, quando vocês forem, né, mentalizar o nome da fulana, do fulano, vocês vão fazer uma oração ou reza inicial. Cada um chama de um jeito. Eu chamo de reza. Vai falar. Quem trabalha com entidade pede para a entidade, quem trabalha com deusa pede para a deusa, tá? Deusa ou entidade, hoje, no dia de hoje, eu vou abrir um portal em nome de tal, 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 da data de nascimento tal. Sendo assim, eu peço sua proteção, os caminhos, que nesse jogo eu escute a verdade e não somente aquilo que eu desejo ouvir ou que a minha consulente deseja ouvir, que seja transmitida através de mim, na minha boca, aquilo que a espiritualidade deseja falar, que nenhum tipo de espírito negativo ou forma de pensamento negativa possa me atingir ou atingir o ambiente onde eu moro e onde eu trabalho. Sendo assim, eu peço a energia e a proteção daqueles que me guardam, da minha ancestralidade, daqueles que me protegem, que fechem essa energia e que, quando terminada a consulta, a energia da fulana de tal, da data de nascimento tal, volte para ela sem nenhum resquício, que eu seja guardada hoje e sempre, assim seja. Eu aprendi a fazer isso porque, como eu disse para vocês, gente, eu já peguei muito, muito, muito carrego dos outros. Houveram vezes de eu ficar deprimida do nada, houveram vezes de eu ficar, tipo assim, principalmente consulta amorosa. Às vezes você atende uma pessoa que ela tá tão mal emocionalmente por causa do relacionamento, que todo problema que ela estava passando parece que passa para a sua vida. Entende? Então, façam essa reza inicial. Aí sim, vocês começam a tirar as cartas, nananã, fez ali toda a consulta. Terminou a consulta? Fecha, guarda o tarô. É importante ter uma caixinha preta para guardar o tarô, porque a caixa preta, ela contém, ela absorve e ela retém a energia. Às vezes, no dia a dia, na correria, a gente esquece de defumar tarô. Quem é taróloga e trabalha todos os dias, tem obrigação de defumar o tarô, fazer uma limpeza no tarô antes de utilizar, porque senão as mensagens vêm cruzadas com a energia de um monte de gente. Ah, vou fazer mais de uma consulta por dia. Não vou ter tempo para ficar sempre ali passando um incenso no tarô. Então, o que que eu vou fazer? Vou utilizar a alfazema na mesa como uma energia equilibradora. Mas terminou o dia, estou muito cansada, esqueci de defumar o meu tarô. Eu guardo na caixa preta, amanhã é outro dia, amanhã eu defumo, entendeu? Pelo menos ali ela vai conter um pouco daquela energia, não vai deixar de sair tanta aquela energia no seu ambiente, principalmente porque eu sei que muitas de vocês, assim como eu, começaram a atender no quarto de vocês. E existe toda uma problemática, né, dentro do mundo aí das tarólogas que, ai, eu não posso ter altar dentro do quarto, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Gente, sinceramente, do fundo do meu coração, eu dormia num colchão no chão, com a cabeça virada para as minhas quartinhas de Exu. Se eu conseguir, vocês também conseguem, vocês não vão passar mal, não vai entrar obsessor, não vai entrar nada. É só ter respeito pelas coisas que vocês têm. Se vocês têm respeito com as entidades, se vocês têm respeito com o trabalho que vocês fazem e seguem isso de uma forma metódica, quase eu diria, né? Não precisa virar
toque também, né? Mas se vocês têm esse respeito, eles também vão ter esse respeito e esse cuidado por vocês. Ah, Isa, mas você está falando então que não tem problema deixar as coisas no quarto? Ao meu ver, dentro daquilo que eu aprendi, não tem, gente. Não tem. Porque foi assim que eu fiz na minha vida. Então, eu não vejo problema em ensinar uma coisa para vocês que eu vivenciei e que para mim deu super certo, vida que segue, e as coisas, né, se saíram bem, tá? Então, eu falo da minha experiência e não da experiência dos outros, tá bom? E aí, Isa, terminei então a consulta, o que que eu faço agora? O ideal seria, antes de vocês fecharem, né, a mesa de jogo de vocês, passar ali um defumadorzinho nas cartas e depois guardar na caixinha preta de vocês. Gente, tem caixa para vender de MDF que vocês vão gastar tipo R$ 5. É só pintar ela de preto e guardar o tarô dentro. Bem simples, fácil, prático. Não pirem na noia de que eu tenho que ter a caixa preta de Salem das bruxas encantada no pé da figueira. Para com essa loucura. Pega uma caixinha, pinta de preto e põe o tarô ali dentro e vai funcionar melhor do que a caixinha de Salem, tá? Porque muitas das coisas é muito asteric hoje em dia. Façam com o simples. Se o simples funcionar, eu juro para vocês que vocês vão ter condições de fazer o que é mais sofisticado, mas faça o simples muito bem feito antes, tá? Beleza. Aí vocês vão defumar, vão guardar dentro da caixinha preta de vocês. Limpem novamente o ambiente ali com a alfazema. Tem gente que gosta de defumar o ambiente, né, o quarto, uma vez por semana. Eu senti a necessidade demais. Para mim, tinha que ser no mínimo 2 vezes na semana. Para mim, limpar a casa, por exemplo, com anil, é pelo menos uma vez por semana. Na outra residência que eu morava, tinha semanas de eu passar pano com anil na casa 3 vezes, porque eu atendia todos os dias, e tipo assim, de uma forma às vezes muito frenética, de passar a virar a noite inteira fazendo TikTok, fazendo leitura, e aí você pega energia de tanta gente que tem que fazer um descarrego na casa também, tá? Lembrem-se que forma pensamento, principalmente de sofrimento, é algo que fica no ambiente. Aí, às vezes, vocês vão achar que é um obsessor que está no quarto de vocês ou no ambiente de trabalho de vocês. Não é obsessor, é uma forma pensamento, porque aquela pessoa tem uma coisa chamada corpo de dor. O corpo de dor, ele é a parte mais densificada das emoções, que fica meio cristalizada e todo o sofrimento, toda a dor que aquela pessoa fica registrado nesse corpo de dor. Às vezes ela está tão conectada com esse corpo de dor que o corpo de dor dela, ele passa quase que ser um mensageiro, tá? E aí ele vai se apresentar, né, dentro de uma leitura de tarô, ele vai trazer todas aquelas emoções, né, que a pessoa está vivenciando, e isso a gente não tem muito como controlar, mas a gente tem sim como afastar. Então, defumação é importante uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, dependendo de como vocês recebem essas cargas energéticas. Tem que fazer manutenção de altar. Toda semana tem que reservar um dia e falar: todo dia tal eu vou cuidar do meu altar. Cuidar do altar, gente, não é sobre gastar dinheiro, comprar flor, comprar não sei o quê. Cuidar do altar é vocês limparem as coisas, é você ir lá e se dedicar e colocar a sua energia de alguma forma, é trocar as coisinhas de lugar, é dar uma atenção para aquele ambiente que é sagrado e que se conecta muito com a sua energia que é sagrada, tá? Então, tenham um dia na semana para cuidar das coisinhas de vocês. Eu faço as coisas na segunda-feira, porque segunda-feira é dia de Exu, então eu acabo fazendo tudo isso na segunda-feira, mas tem quem faça na sexta, tá? Veja aí de acordo com a sua vontade, a sua necessidade. Então, vamos lá, recapitulando. Defumação, cuidar do altar, fazer limpeza de chão, tá? E às vezes até mesmo de parede, com alfazema, anil, ou então com aquelas água flórida que vocês encontram em casas de artigos religiosos, também é boa para passar nas paredes e fazer
limpeza de forma a pensamento das coisas que ficam estagnadas nas paredes de vocês, que são às vezes de consulente ou às vezes de vocês mesmos, tá? Então, são três opções. Geralmente, o anil e a alfazema são opções mais baratas, né? Tem alfazema de R$ 5 e aí você pode diluir ela em água, você consegue usar em mais ambientes. Então, optem por aquilo que vocês podem pagar, só cuidado também para não passar o anil muito concentrado na parede, porque senão ele vai pintar a sua parede da sua casa de azul, tá? E o intuito não é pintar a parede de azul, é somente passar ali aquela energia do anil, tanto que vocês podem usar uma colherzinha assim, ó, de anil em um balde de 1 litro de água, tá? Porque aí ele vai ficar bem diluidinho e aí vocês passam no chão, na parede. Toalha ou pano de chão é no chão, pano de parede é pano na parede, tá? Não misturem pano que vocês passam da energia do chão na parede, em nome de tudo que é mais sagrado, tá? Porque eu já vi muita gente fazendo isso e não se mistura energia. Energia de parede é uma coisa, energia de chão é outra. O chão geralmente ele é mais sujo fisicamente e energeticamente ele fica mais densificado. Então, pano de chão é uma coisa, pano de parede é outra coisa completamente diferente. Quem trabalha com energia de guias tipo Exu e Pombogira pode optar também por passar a cachaça. Dona Sete Saias me ensinou isso nessas minhas derrapadas, né, de energia por conta de consulente, e ela sempre me fala que uma vez por semana tem que passar a cachaça no chão, porque a cachaça, ela é uma energia que ela vai limpar, ela vai descarregar, tá? Então, eu, por exemplo, eu tenho as minhas cachaças que são dos Exus e as cachaças que são de limpeza, tá? Cachaça de limpeza é uma, cachaça do Exu é outra, completamente diferente. E aí, essa cachaça, o que eu faço é, eu limpo fisicamente primeiro, todo o chão, todo bonitinho, e no final eu pego um pano, né, um pano seco, de preferência um pano preto, tá? Jogo a cachaça e vou passando também até a porta, entendeu? Para limpar esse ambiente. Isso é uma coisa muito interessante que eu aprendi e que muda muito a energia do ambiente. Descarrega mesmo, gente. Descarrega. Podem fazer o teste e aí você tem a opção de passar também a cachaça na parede, tá? Que também ajuda a descarregar e tirar a forma pensamento. Então fica ao critério de vocês. Bom, existem pessoas que gostam de usar os famosos filtros energéticos. Eu aprendi a fazer um tipo de filtro energético com um alguidar, tá? Um alguidar de um tamanho assim bem generoso, carvão e cachaça. Só isso que vocês vão utilizar. Carvão, tá? Carvão, aquele carvão que a gente usa mesmo para acender o churrasco, e a cachaça. Tem quem goste de colocar também casca de ovo, aquela cascarilha, sabe? De ovo branco. Pode colocar? Pode colocar, mas eu acho que só o carvão e a cachaça já resolve também. O que que eu faço? Pego um alguidar que não tenha sido utilizado para nenhuma outra oferenda, né? Nem nenhum tipo de padê. Vou colocar o carvão dentro, vou utilizar uma garrafa de cachaça inteira, vou entornar essa cachaça nesse alguidar até a garrafa secar. Quando a garrafa secar, eu vou deixar no canto esquerdo da minha porta, porque isso aí vai também fazer essa contenção energética para vocês, tá? Isso serve como um filtro de energia. E aí percebeu que a cachaça secou, troca, joga tudo aquilo fora, compra outro e faz outro novo, tá? Não vai me pegar também o carvão e reutilizar o carvão, meus amores. Não dá. Tem que jogar fora, depois fazer outro, tá bom? Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para falar a respeito de mesas. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou curiosidade, me perguntem, estou sempre à disposição. Vejo vocês na próxima aula.